Bom dia, meus queridos. Boa tarde, boa noite. Venho mais uma vez aqui fazer companhia a vocês nesse dia 26 de março de 2020. Assim como vocês, eu também me pego pensando nas situações e às vezes eu tenho vontade de não falar nada, de ficar quieta, de silenciar. Simplesmente pelo fato de não saber o que dizer, de tentar entender o que tudo isso está ensinando para nós, o que tudo isso quer mostrar para nós, né? Como a gente pode se melhorar, como a gente pode melhorar a nossa frequência, como a gente pode vibrar melhor. O vídeo de ontem foi um pouco polêmico, algumas pessoas não entenderam, acharam que eu estava dando apoio ao presidente, não, ao contrário. Como eu repeti várias vezes ao longo do vídeo, eu acho precipitado sair da quarentena, eu não estou de acordo com isso. Fiquei feliz ao ver algumas notícias hoje pela manhã, onde os governos ficaram contra a presidência e resolveram manter, né, esse isolamento. Como eu falei ontem, repetidamente, é precipitado, isso vai trazer um novo surto, uma nova onda. Claro que a economia me preocupa, assim como preocupa vocês. Todos nós temos família, todos nós temos pais, temos filhos, temos irmãos, temos sobrinhos, e a gente pensa no nosso prover, pensa no prover das outras pessoas. Li alguns comentários aqui no canal hoje, assim, que falavam que se o país colapsar, vão começar a haver saques a mercados e tudo mais. Nós temos que ter calma nesse momento, evitar os pensamentos mais funestos, mais negros, orar, assim, né? Para que hajam saídas viáveis economicamente falando. Eu penso em várias situações assim que podem ser realizadas, como retirar os impostos, para diminuir o preço, para que continuem sendo feitos pagamentos, as pessoas que estão produzindo, né, o que a gente precisa para se alimentar, os bens essenciais como água, energia. O consumo de dados aumentou drasticamente pelas pessoas trabalhando home office, por nós buscando notícias, buscando pesquisas, informações, orientações, ou até mesmo uma palavra assim de auxílio de bem para que a gente possa acalmar nosso coração. Então eu acho que em vez de a gente focar no turbilhão que pode vir a se tornar, porque todos nós sabemos disso, eu creio nisso, assim, que todos aqui são inteligentes o suficiente para saber que nós estamos sim enfrentando um momento de crise, e qualquer um que diga ao contrário disso, me desculpa, é tolo, sabe? Só que energeticamente falando, a gente focar nessas situações que podem estar por vir é prejudicial, bem prejudicial. A gente tem que buscar doutrinar os nossos pensamentos, buscar pensar em soluções, em como que as coisas vão ficar depois que isso tudo passar. É aquele olhar depois da montanha. Como as coisas vão ficar depois que tudo isso passar. E me veio um pensamento na cabeça agora, que foi um comentário que eu li já há uns 2 ou 3 dias, era para mim ter feito um vídeo sobre isso e eu esqueci. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para convidar vocês, então, a fazerem isso, além de todas as orações que a gente já está fazendo. Uma inscrita nossa perguntou assim: Karine, a gente pode usar o sal grosso para o coronavírus? Sim, a gente pode. O sal grosso é um cristal de transmutação. O fato da gente fazer a transmutação do corona através do sal grosso também demonstra a nossa fé. Também é um ato de amor. Então eu achei a ideia bem interessante, eu queria fazer um vídeo exclusivamente pedindo para vocês fazerem isso, mas faltou oportunidade, então nós vamos fazer aqui. Eu acho que a maioria de vocês conhece a simpatia do sal grosso no congelador, né? Os que não conhecem depois podem pesquisar, tem sal grosso parte 1 e sal grosso parte 2 aqui no nosso canal. E depois disso muitas outras pessoas fizeram vídeos falando a respeito disso também. O sal é um cristal que transmuta energias e que serve para a gente afastar aquilo que a gente não deseja, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Às vezes as pessoas me perguntam assim: posso botar o nome do meu namorado do sal? Eu digo: depende, tu quer que ele vá embora?
Não, eu queria que a gente parasse de brigar. Então, põe brigas entre fulano e ciclano. Tem que saber o que a gente quer afastar. E nesse momento a gente quer afastar o coronavírus. Então é um trabalho energético bem simples. Pega um papelzinho pequenininho, escreve coronavírus, pega um copo de vidro transparente. Se tu não tiver, pode usar outro. Bota o papelzinho dentro com a escrita virada para cima e cobre de sal grosso. Karine, eu tô em casa, eu não tenho sal grosso em casa. Uso sal de cozinha. Karine, eu não tenho sal nenhum em casa. Mentaliza que tu tá despejando sal dentro do copo. Use o teu poder energético. Pega o copinho e põe dentro do congelador. Vamos transmutar essa energia. Qual que é o nosso pensamento ao fazer isso? A gente quer que o coronavírus se afaste. A gente quer que o coronavírus vá embora. Então vamos trabalhar energeticamente essa situação também, né? Eu tô com várias ferramentas na mão. Eu confesso, assim, que nesses dias, quando eu começo o vídeo, eu não sei que ferramenta usar, eu não sei o que dizer para vocês. E também porque eu não quero dizer nada que desespere vocês, ou que deixe vocês tristes, ou que deixe vocês para baixo, porque eu acho que é muito importante a gente manter a moral nesse momento, né? O isolamento tá começando a afetar as pessoas, porque pessoas que passavam o dia fora, trabalhando, estudando, de repente são... não é que eu goste do programa, mas é um Big Brother, onde as pessoas são forçadas a conviver, né? Naquele espaço restrito, e daí começa a acontecer assim, quem comeu isso, quem pegou aquilo, porque a pessoa fica gastando a internet toda, porque eu não posso assistir um programa de televisão. Então alguém, né, dentro dessa casa, e talvez esse alguém seja você, precisa manter a moral da família, precisa coordenar os esforços para que tudo continue correndo tranquilamente entre vocês, né? Alguém precisa ser a luz, alguém precisa puxar uma oração, alguém precisa dar uma palavra boa, alguém precisa convidar os outros para fazer alguma atividade, porque a ansiedade começa a bater mais forte, assim, já nessa segunda semana de isolamento, né? Então, algum de vocês, dentro da casa de vocês, eu na minha casa, ainda bem que aqui tem eu, tem a Meg, assim, a gente tá num esforço. O que mais sente aqui é o Vinícius, mas para os demais tá ok. Mas tem que fazer um esforço, né, conjunto, para manter elevado o padrão dessa família, dessas pessoas que ficam nesse lugar, que habitam nesse lugar com vocês, coordenar esforços assim no sentido de só uma pessoa sair para fazer compras, para se expor menos. Lembrando de sempre que sair, por favor, usem máscara. Karine, não tem máscara para vender. Amarra um lenço, amarra uma fralda, sabe? Higieniza. Ai, não tenho álcool gel, água e sabão. Lava a mão, lava, sabe? Sempre estar se cuidando, porque se cuidando, você vai estar cuidando das pessoas que moram com você, e ao sair você vai estar cuidando das outras pessoas que estão em volta de você, né? Vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade na terra, no céu e em nossos corações. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão do corpo, o pão do espírito, o pão da mente. Não nos deixeis... Eu pulei uma parte. Mas não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todo o mal. Ensina-nos, Senhor, a perdoar a nós mesmos, ao próximo, por todos os acontecimentos passados, presentes e futuros, e que nós possamos também ser perdoados através do teu amor por todos os nossos atos, que em algum momento foram impensados, egoístas ou doentes. Que nós mesmos nos perdoemos por essas situações, para que a gente possa se sentir em paz e conceder o nosso perdão às demais pessoas. Que a gente possa entender no nosso coração que quando a gente ensina ou explica algo para as pessoas e elas não compreendem, não é que elas são ruins ou que elas são más, que elas são apenas outro ser em outro período de evolução que ainda não chegaram no nível
de acessar o conhecimento do que está sendo transmitido, do que está sendo ensinado, e isso não faz delas pessoas ruins, apenas seres em evolução, assim como nós. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, pessoais de limpeza, pessoais de comida ligados a hospitais, redes de saúde, hospitais particulares, hospitais públicos, a todas as clínicas de maior ou de menor tamanho que nesse momento estão aí, né, por nós, auxiliando, se doando. Cubra-os, Senhor, com teu manto sagrado. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que estão se dispondo a trabalhar para continuar produzindo os insumos básicos necessários à sobrevivência de todos nós. E um agradecimento, Senhor, por aqueles que estão conscientes, que estão ficando em casa, que estão comprando só o necessário, que estão pensando no seu próximo. Gratidão. Peço, Senhor, uma palavra de orientação para nós, todos nesse momento, para que nós possamos refletir nos teus ensinamentos, para que possa acalmar nosso coração, nos trazer alento, nos trazer consolo e uma luz. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com a alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrimento, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno: eu tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade. Palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade em te praticando. Eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro, e durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Fostes tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra.
possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer, e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sedes bom, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasseis, senão a volúpia que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus os permite que nos manifestemos a vós. Mas, se quisesse, não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação. Em todos os globos, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer se desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino?
Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho? Eu tô resfriada. As páginas que eu abri seguem falando sobre a caridade, mas eu acho que até aqui já é o suficiente para nossa reflexão, até mesmo assim sobre o que eu estava falando com vocês antes de abrir o Evangelho. Que a gente tem que ter consciência, né? Que nós temos que pensar não apenas em nós, mas também no nosso próximo. Hoje eu tenho pão na minha mesa, amanhã eu não sei se eu terei. Mas ainda o tendo, lembrar de compartilhar. O fato de você não ir ao mercado e encher o seu carrinho de compra, estocar comida para 2, 3 meses, porque nesse momento você tem condição de fazer isso, é um ato de caridade. A menos que você vá lá encher 2, 3 carrinhos de compra e saia distribuindo para aqueles que não têm. Porque lembre-se, muitos sequer vão receber o pagamento. Sequer vão ter o dinheiro para ir no mercado comprar, né? Estão dependendo da caridade do governo, da caridade de grandes empresas. Porque nós temos no globo muitas pessoas com muito dinheiro e eu espero que nesse momento o coração delas seja tocado para que elas auxiliem aqueles que são menos afortunados, né? Para que façam esse auxílio da caridade. Mas nós, pequenos, financeiramente falando, também podemos fazer a nossa parte de caridade. Nós podemos nos predispor a ir ao mercado para o casal de vizinhos que é idoso, que é um grupo de risco, ir lá fazer as comprinhas, trazer, deixar ali para eles, né? A higienizar os locais, manterem os locais limpos, nos mantermos limpos. Karine, não tem mais nem sabão em pó e amaciante, cloro, não tem nada. Nada como uma barra de sabão e sol para aquarar as roupas. Até porque a gente tem ouvido constantemente que o vírus não resiste ao sol, né? Cuidem um dos outros, botem as roupas de cama no sol. Não dá para lavar a bota no sol, sabe? Lava com água e sabão as coisas bem lavadas. Cuida de ti, cuida dos outros. Tem gente que tem as coisas plantadas, né? Não pensa só em ti. Pensa no teu irmão. Mas se eu doar minhas coisas, eu posso com isso, eu vivo 3 meses. Se eu doar, eu vou viver 1 mês. Que bom. Tu viveu 1 mês sendo caridoso, sendo generoso, e eu tenho certeza que Deus vai te prover. Se não no plano físico, no plano espiritual. Porque a nossa vida aqui é só uma passagem, uma pequena passagem do total de vidas que nós temos para viver. Tá na hora de deixar a ganância e o egoísmo do lado. Tá na hora de ter mais amor, tá na hora de ter mais caridade. Tá na hora de pensar mais nas outras pessoas. E às vezes ainda vem outro pensamento na minha cabeça. Mas aquele ali tem um monte, aquele ali não precisa. Às vezes aquele lá precisa mais do que tu. Às vezes aquele lá precisa de uma palavra, de um incentivo, de um abraço. Ainda que seja um abraço virtual. Ontem eu recebi um abraço virtual pelo WhatsApp, tão bonitinho. Sempre tem alguém precisando de algo. Seja de um copo d'água, seja de um prato de comida, de um pão, de uma palavra, de um incentivo. E a gente sempre pode auxiliar de uma forma ou de outra. Sejamos voluntários do amor, sejamos voluntários da paz, sejamos voluntários nesse mundo, nesse momento, para darmos o que nós temos de melhor. Nosso amor, a nossa oração, a nossa verdade, o nosso pensamento positivo, independente da fé, independente da religião. Esse é o meu pedido para vocês na mensagem de hoje, dia 26 de março de 2020. Que sejamos caridosos com os outros, com nós mesmos, que às vezes a gente precisa ser caridoso com a gente mesmo. Ser caridoso com a gente mesmo, por exemplo, é aquelas pessoas que ficam se torturando com pensamentos negativos, com pensamentos ruins, esperando, imaginando o pior. Que tal tu ser caridoso contigo hoje? Que tal só hoje
tu esperar o melhor, que tal só hoje, assim, elevar uma oração, elevar uma prece a Deus e agradecer porque tu tá aí em segurança ou porque tu tá aí trabalhando protegido. Vamos mudar o padrão, vamos mudar a frequência, vamos manter a moral elevada e continuar confiando. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima mensagem. Tchau, tchau.